nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Nesse momento nós vamos agradecer o seu santo nome, vamos louvá-lo, agradecer mais uma vez de Vanusa, com Isabela, que está aqui mais uma vez, né? E hoje, pela primeira vez, esposo da Vanusa, Genildo, né? Isso, Genildo, seja bem-vindo ao nosso meio. Então, que o nome do Senhor possa ser exaltado, você do outro lado da tela também pode exaltar ao Senhor esta noite, e nós possamos mergulhar nesse oceano de paz, nesse oceano de poder que é o oceano do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja em nosso meio hoje, gerando em nós mudança, transformação e vontade de o adorar e de servir e de buscá-lo diariamente. Deus seja louvado. Amém e aleluia.
frente, de modo que ficar muito tempo sentado. fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Santo, maravilhoso Deus que está nos céus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos, Senhor, em Tua Santa Casa, para Te adorar, para Te buscar e engrandecer o Teu Santo nome. Que os louvores que aqui forem cantados, que ainda serão cantados, possam realmente ser louvores da nossa alma. Que nós possamos com intensidade expressar toda a nossa gratidão e adoração a Ti, por tudo que o Senhor fez e por que o Senhor fará por nós. Obrigado, Deus, pelas Tuas bênçãos maravilhosas.
pela tua graça que nos alcança todo dia, pela tua misericórdia, ó Pai, pela tua bondade maravilhosa. Senhor, abençoa todos que assistem também essa programação pela internet. Que esse seja um meio, ó Pai, de alcançar cada um que se encontra também do outro lado da terra. Que se sintam tocadas, ó Pai, pelos louvores, também pela mensagem, pela pregação de hoje. É isso que nós oramos, ó Deus, te pedindo também uma vez especial sobre as pessoas enfermas, sobre as pessoas com necessidade, sobre essa família maravilhosa que aqui se encontra, Senhor Deus, com suas dificuldades, com suas necessidades, seja elas no mundo material, seja no mundo espiritual, Senhor Deus. Esteja com elas, Deus. Esteja guiando a vida delas. Que cresça em graça, Senhor Deus, em sabedoria, em comunhão contigo e em renovação, cada vez mais com tua palavra. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Vamos agora, nesse momento, ter mais um louvor ao nosso Deus, engrandecendo o seu santo nome, né? Quero chamar aqui a irmã Josiele e também eles que agora, nesse momento, irão louvar ao Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos, graças a Deus. Que o nosso Senhor seja louvado nesse momento. Glória a Deus. Chorar.
Graça e paz, boa noite mais uma vez. Quero convidá-los a abrir comigo, por favor, o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Você que também está aí do outro lado da tela, pode também abrir sua Bíblia, seu aplicativo. E quem não tiver Bíblia aqui também pode abrir o seu aplicativo, tá bom? Isaías capítulo 40. Já abriram todos? Eu gosto de dizer o versículo só quando estão abertos com o capítulo, porque aí fica legal para não dizer muitas informações de uma vez. Eu vou dizer as informações aos poucos, né? Diz assim, verso 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero lembrar aqui de vocês que essa versão aqui que eu estou usando pode diferir um pouquinho da versão que vocês estão usando. Você já viu a sua versão, Isabela? Qual é? É a Almeida, né? Lá no início aqui, ó, na capa dela, na contracapa. Eu estou usando a versão NVI, que é a versão internacional, né? E você, do outro lado da tela, talvez esteja também usando a versão da Almeida, né? Almeida corrigida, atualizada. E é interessante eu ter trazido essa versão, porque eu gostaria de comparar as duas versões. Isaías 40, 30 e 31. E na versão da Almeida diz que os jovens se cansam e caem, se fadigam, né? Alguém poderia ler, por favor, na versão... Quer ler, Isabel, por favor? Vou entregar aqui o microfone para você. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que eu gosto aqui, nessa versão NVI, é o advérbio, né, que foi traduzido aqui, que é o até. Até os jovens. E para mim isso fica subtendido, fica no implícito, a ideia de que para o jovem é mais difícil se cansar do que propriamente para o adulto. Em que contexto, Vitor, foi escrito Isaías capítulo 40? É no contexto, nós estivemos estudando aqui recentemente sobre a Escola Bíblica Sabatina, sobre o livro de Esdras e Neemias. E nesses dois livros conta a história do povo que voltava do cativeiro lá na Babilônia. Tinham passado anos de cativos, anos de uma jornada de cativeiro, e agora eles voltam para Jerusalém para reconstruir a cidade que havia sido derrubada, para reconstruir o templo que também tinha sido derrubado, e também reconstruir suas vidas. Mas é interessante pensar que ao voltar para Jerusalém e reconstruir, era uma caminhada longa. E naquele tempo eles não tinham o privilégio de dizer, eu vou de carro, né? Eu vou de moto. Não. Ou tinha duas maneiras de andar naquela época, ou de cavalo ou a pé. Mas, nesse sentido, Vitor, eles, como era da classe que tinha sido empobrecida devido ao cativeiro, que tinha saído de Babilônia, eles estavam voltando, a maioria deles a pé. Como aconteceu já no deserto, né? Moisés peregrinou com o povo durante 40 anos pelo deserto, as pessoas fazendo aquela peregrinação, aquela caminhada a pé. E acontecia também com esse povo. Eles estavam em Babilônia e agora tinham que voltar, reconstruir suas vidas em Jerusalém, outra cidade. Eu sempre lembrava dessa distância e agora na mente falhou um pouquinho de quanto de distância de fato era entre Jerusalém. Eu já até fiz um sermão, uma pregação sobre isso, que eu mencionei essa distância, mas agora não me recordo mais. É uma distância muito longa. E aí,
tem um detalhe. Eles tinham saído do meio do seu povo, tinham saído do meio de sua parentela, mas tinham deixado a sua religião, o seu Deus. Tem até uma cena lá de Salmos que diz que as harpas estavam penduradas, os instrumentos musicais, ninguém louvava mais. Eles iam para o rio da Babilônia, eles iam lá no rio lembrar dos tempos que eles louvavam o Senhor em Jerusalém. Mas agora chegou o grande momento deles voltarem, e muitas daquelas pessoas estavam, tipo assim, desistindo no meio do caminho. E por que estavam desistindo no meio do caminho? Por um motivo. Porque eles tinham construído suas vidas em Babilônia. Eles estavam acomodados. É como se alguém fosse morar numa cidade, gostasse muito da terra de origem, São Bento, lá para Natal, por exemplo, construísse um comércio, e aí, como muitos dos meus tios fizeram, no caso dos meus tios foram para o Rio de Janeiro, construíram casas lá, fixaram lá, então eles já estão fixos lá em Babilônia. Eles já estavam com a vida, já estavam acostumados, estavam confortáveis, tinham criado vínculos lá. Assim como eu estava dizendo há pouco tempo sobre os meus tios lá no Rio de Janeiro, que tinham criado vínculos lá. Então agora eles tinham criado vínculos em Babilônia. E agora eles tinham que voltar. Muitos deles disseram que, não, tudo bem, eu vou voltar. Vou matar a minha saudade, o saudade do meu povo, tá? Vamos voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, adorar a Deus. Mas tem um detalhe. Muitos daqueles homens não queriam voltar. Sabe por quê? Porque a caminhada era muito longa, e a pé principalmente entre Babilônia e Jerusalém. E para os velhos, os senhores, já imaginou? Fazer aquela caminhada entre Babilônia? Para os velhos. Para os idosos, desculpe a palavra velho, fica soa hoje meio pejorativo, né? Dói ouvir, né? Para os mais idosos, voltar. Muitos se cansavam. Mas não eram só os velhos. E o texto de hoje diz o quê? Até os jovens. Então é nesse contexto, que esse texto aqui de Isaías foi escrito. Nessa caminhada entre Babilônia, de longa distância, da volta do povo para reconstruir suas vidas na sua terra de origem, né, diante dessa distância do deserto, porque eu até falei ontem, a gente esteve em Santa Cruz, numa pregação, a gente falou que o deserto é um lugar que durante o dia é muito quente, durante a noite muito frio. Então as pessoas assim precisam de um determinado equipamento, de vestimentas, tanto para passar a noite como para caminhar durante o dia. E eles fazem algumas paradas, eles têm que parar para descansar em alguns momentos. Então a peregrinação pelo deserto não é fácil. E era um deserto entre Babilônia e Jerusalém. E os velhos se cansavam, mas também os jovens se cansavam. Até os jovens se cansam. A versão que Isabela leu coloca o texto para o futuro, já fazendo a interpretação. Eu quero que sua Bíblia seja a linguagem de hoje, né? Colocando a interpretação para o futuro. Eu vou ficar com essa interpretação porque ela nos remete ao tempo bíblico, não é? Mas ela já faz aplicação para nós. E nós vamos fazer também para nós hoje. Não só as pessoas idosas se cansavam durante a caminhada, mas também as crianças, os jovens. Mas a grande questão é, até os jovens. Por que até os jovens? Eu vou projetar aí na tela, gostaria que vocês, por favor, acompanhassem comigo. Eu vou acompanhar aqui pelo meu celular, porque não consigo ler daqui. Então vamos lá. Por que até os jovens se cansam? Por que essa reflexão? Porque vocês sempre ouviram uma frase que diz que os jovens são o futuro de uma nação, o futuro de um país, o futuro de um povo. É nos jovens que nós devemos apostar. A gente está com essa igreja cheia de crianças, a gente fica feliz. Porque está toda a energia, toda a vitalidade da vida. É no jovem que está a vitalidade da vida. E por estar
essa vitalidade da vida, nós passamos a acreditar que eles de fato sejam o futuro de um país, o futuro de uma igreja, o futuro da educação. A força está nos jovens. Vocês estão vendo aí essa pedra, né? Vocês estão vendo na tela os jovens segurando essas pedras. Então, a força está nos jovens. Alexandre, um grande imperador, dominou o mundo apenas com 23 anos de idade. Olha como ele tinha toda a vitalidade para dominar, para conquistar os territórios que conquistaram ainda naquela época. O general Aníbal comandou as forças cartaginenses aos 26 anos de idade. Colombo, o grande conquistador nas Américas, elaborou seu plano ainda na época para conquistar as Índias, aos 28 anos de idade. Martinho Lutero iniciou a sua reforma protestante aos 38. Calvino ampliou essa reforma aos 21 anos de idade. Olha, 38 anos a gente, já chama de velho. Com 38 anos dando aula, aí já chama de velho. Não, a gente é jovem. Né? Tem uma média que jovem até 35 anos, parece. Adolescente até 17, né? A partir de 18 até 35. Então, adolescente tem o costume de chamar a gente de velho, né? Eu sofro muito bullying na escola. Então não pode ser nem 5 anos mais velho, já é velho para ele, né? É a geração Grunge, alguma coisa de Cruz, eu esqueci agora o nome, né? Muito bem, mas ainda é jovem, tá? Faz os 30 ainda é jovem. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou sua missão, sabe com quantos anos? Aos 19 anos. Ela morreu com 19 anos, queimada pela igreja, sacrificada. E um jovem de 26 anos, que vocês devem saber quem é, descobriu a gravidade, Isaac Newton. Gandhi, aos 26 anos, iniciou o seu movimento de resistência, lá na Índia, né, para conquistar a independência da Inglaterra. O grande pintor Rafael, nós temos aí muitos renascentistas, Michelangelo, Rafael, mas falando especificamente do Rafael, começou a pintar aos 7 anos de idade. Blaise Pascal, um grande matemático, estudioso da ciência, ele, antes de completar os 40 anos de idade, já era um dos grandes homens do século XVII. Thomas Edison, esse Vitor gosta, inventou a luz elétrica antes dos 30 anos e já havia fundado o seu terceiro laboratório. Churchill, ex-presidente dos Estados Unidos, iniciou sua carreira parlamentar aos 26 anos. John Kennedy, outro presidente americano, entrou para o Congresso, seu primeiro mandato, aos 30 anos. E Josias, na Bíblia, começou a reinar com 7 anos de idade. E Jesus começou seu ministério aos 30 anos e aos 33 ele finalizava. Ainda a gente lembra também na história do Brasil, Dom Pedro também, que foi, Dom Pedro II, começou a ser um rei ainda com 7 também, né? 7 anos, acredito. Bom, o que todos esses exemplos aqui revelam para nós? Só uma coisa, que a força comprova, que a gente sabe isso, que a força está nos jovens. Amém. A força está nos jovens. Mas, depois de olhar para todos esses exemplos, que a força está nos jovens, o texto de hoje diz o quê? Até os jovens se cansam. Naquele contexto lá de Israel, não era só as pessoas mais idosas que se cansavam, mas até os jovens naquela grande caminhada. Por isso que muitos desistiam de fazer aquela caminhada, preferiam ficar em Babilônia. Mas nós sabemos que hoje, da mesma maneira, mesmo reconhecendo que o jovem tem toda a vitalidade do mundo, mesmo assim, o jovem se cansa. E o que eu estou falando de cansado aqui, naquela época de Jerusalém, era cansaço físico. Mas eu estou falando de cansaço também, e principalmente aplicando ao nosso tempo ao cansaço mental e espiritual. Vocês podem ver aí,
Jovens que já se entregou às drogas, ao vício, se cansou, deixa de viver. Jovens que já estão presos por algum trauma, por uma culpa, que não conseguem se perdoar, desistiram de viver. Isso acontece ou não acontece? Quantos jovens aí se cortam? Quantos jovens já tentaram contra a própria vida? Tentaram suicídio? São jovens que estão se cansando. Então, até os jovens se cansam. Entregam-se às bebidas, entregam-se às drogas, se tocam de remédios. Vou mostrar uma figura aí. Vocês podem ver aí na tela. Eu não sei se vocês reconhecem, sabem quem é esse personagem. Esse personagem aí, ele fez vários filmes. Eu acredito que vocês já devem ter visto. Riquinho é um deles, tá vendo? Mas ele não me marcou como Riquinho. Ele me marcou por uma sequência de filmes nos anos 90. Esqueceram de mim. Eu acredito que esse rapaz deve ter mais ou menos a mesma idade que eu. E eu cresci assistindo e assisti várias vezes os filmes desse garoto. Não sei se vocês assistiram. O meu tempo de Isabela não deve ter assistido, mas vamos ver se Vanusa assistiu, se Genildo assistiu. Esqueceram de mim. Nunca viram esse filme? Vitor já viu, né? Tem o Esqueceram de Mim 1, tem o Esqueceram de Mim 2 e tem o Esqueceram de Mim 3. Eu assisti todos. Um rapaz, né, uma criança, o mais novo, o caçula da família na história, na trama, em que os pais viajam, principalmente no primeiro filme, no contexto do primeiro filme, esquecem o filho, vão embora para viajar para Nova York, que ele é de outro lugar da América, dos Estados Unidos, e viajam para Nova York. E aí deixam ele. E ele fica sozinho. Uns bandidos tramam a assaltar a casa, roubar a casa dele, porque era uma casa de gente rica. E ele fica sozinho. E agora ele vai defender. Mas como uma criança pode defender o patrimônio da família? Ele usa sua inteligência, sua esperteza e faz várias armadilhas. Para quê? Para deter, impedir que os bandidos entrem na casa e roubem o patrimônio da família. Só que eles fazem uma coisa que nós aqui no Nordeste conhecemos, não sei se em outros lugares também, como armadilhas. Já ouviu falar das armadilhas? Eu fazia muito isso, inspirado nele. Ele me inspirou muitas vezes. Eram as traquinagens, outra palavra nordestina que talvez você que é o irmão do sul, talvez não esteja associando. Mas o que é uma traquinagem? É uma travessura. O cesto de lixo, né? Na escola os alunos faziam, eu fiz muito isso também. Aí abre a porta, o lixo cai na cabeça. Esse filme inspirou muita gente. No meu caso, tinha umas panelas lá no sítio, eu morava na zona rural, e eu amarrava o cordão numa panela, eu acho que ninguém deve lembrar disso. E quando a minha avó hoje com 104 anos, bênção de Deus, quando minha avó ia pegar uma panela, a frigideira, por exemplo, via todas as outras e saía caindo. Eu vi muitas dessas travessuras. Amarrava o chinelo debaixo da mesa, ficava debaixo da mesa, as pessoas almoçando, amarravam o chinelo com cordão. Tinha uma pessoa para quando puxavam, estava puxando o outro. Não vamos mais entrar em detalhes, né? Bem, vocês estão vendo aí o Macaulay Culkin. Ele é um personagem icônico, né? Que marcou gerações. Mas eu gostaria que vocês vissem ele depois. Olha aquele jovem brilhante que tem uma carreira pela frente, um futuro. Entra no verso de hoje, na interpretação. Até o jovem se cansa. Se cansou. Entregou-se às drogas, teve que fazer tratamento, teve que fazer... Como é que a gente chama quando a pessoa está fazendo tratamento para se recuperar da droga? Reabilitação. Isso, é reabilitação. Quantas vezes tentou se reerguer, quantas vezes desistiu. Tem um ator também brasileiro que fala o som, que era um brilhante ator também nos anos 90. Já voltou várias vezes, mas sempre tem aquelas recaídas. Então, se cansam. Até os jovens se cansam. Mas o texto diz o quê?
mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Tudo bem. Na primeira parte do verso diz, até os jovens se cansam. Até aqueles que têm toda a vitalidade, toda a força, potencial para conseguir o que quiser. Um amigo meu, professor, falou que o dono do Baratão aqui numa rede de supermercado aqui no RN, falou que esse rapaz, esse dono, ele é o quê? Ele é primo dele, né? Aí ele disse o seguinte, que ele conseguiu um patrimônio jovem. Ele estava com 17 anos de idade, quando ele começou. Com 28 ele já tinha várias redes, vários supermercados espalhados. E então, já agora, acho que ele está com 30 e pouco, acho que é uma idade menor do que eu, é um dos grandes empresários do RN. O que acontece? Mostra a força do jovem. Mas enquanto esse jovem é um exemplo de vitalidade, de força e de potencial do que um jovem pode alcançar e conquistar ainda na sua juventude, como nós vimos em vários outros exemplos aqui, mesmo assim, há aqueles que se cansam, que desistem de viver, como a gente viu o caso do Marconi Calvo. Mas os que confiam no Senhor. E quando eu falo os que confiam no Senhor, agora não está incluso só os jovens. Até os jovens se cansam. Aquele que não poderia se cansar, se cansa. Mas, o que confia no Senhor, aí pode ser qualquer um, tanto jovem, como adulto, como idoso, como criança, sem exceção. Então, qualquer um pode renovar suas forças. Ele começou falando do jovem, porque o jovem era um exemplo que não poderia se cansar, se exaurir, desistir. Mas desistem. Mas mesmo assim, se alguém está se sentindo derrotado, destruído, é possível o quê? Renovar as forças do Senhor. E agora, eu pergunto, é possível ser uma pessoa renovada, rejuvenescer, e aí eu não falo só no sentido físico, mas também mental, espiritual? É possível que isso aconteça mesmo já depois de uma idade avançada? Mesmo depois de adulto, de uma vida adulta? Mesmo depois de velho? Tem gente que diz assim, eu não vou fazer mais uma faculdade, eu já estou com 40 anos. Eu não vou fazer mais isso, já estou velho. Papagaio velho não aprende mais nada. Esse negócio da igreja, de ministério, é para os mais novos. Porque a pregação, o ministério da música, não, deixa para os jovens. Tem gente que se aposenta antes do tempo. Não, já fiz demais na igreja, agora não vou fazer mais não, porque eu já estou velho, já estou mais novo. Parece que perde a perspectiva de vida. Mas o texto de hoje está dizendo que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Isso quer dizer que, mesmo já tendo dado todo o seu sangue, sua vida à igreja, e que acha que não pode fazer mais nada, Deus está dizendo, você pode fazer sim. Eu tenho muitas bênçãos, eu tenho ainda muita coisa para realizar por meio de você, por meio da sua vida, do seu ministério. Então é possível sim renovar as forças. É porque tem gente que se entrega. Conta-se uma lenda, ou tem mais como uma lenda. Eu assisto muito documentário de animais e gosto muito de ouvir falar do falcão, da águia, dos animais que alçam voo altos. E acho interessante, porque eu gosto de analisar a questão do visual, da águia, né, da visão a longo alcance, do planado. Mas essa história que eu vou contar agora, eu não vi em documentário, nem parei para ler se cientificamente comprovado. Mas é interessante a lição que fica na história da águia. Não sei se vocês já ouviram. Que a águia ela tem duas vidas, duas etapas da vida. Já ouviram isso? Ela pode viver até 40 anos. E de repente, aos 40 anos, as unhas dela a unha dela está atrofiada, o bico encascorado, as penas caindo. E ela pode simplesmente fazer o quê? Ela pode colocar o bico entre as pernas, né? Ou num buraco, se esconder num buraco, para não levar a chuva nem sol lá ali, enterrar a cabeça e esperar a morte.
Ela tem essa opção. O texto de hoje diz o quê? Até os jovens se cansam, os moços de exausto desistem, caem, né? Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Como as águias. Então esse exemplo da águia que eu vou agora concluir, ele pode revelar muito sobre esse texto de hoje. Ilustrar bastante o que esse texto quis dizer hoje. Por quê? Porque quando ele chega nesse momento, a águia chega nesse momento, ela tem essas duas opções. Ou esperar a morte, ou dar um voo até uma montanha, planar, como se fosse pela última vez, até a montanha, chegar diante de uma rocha, de uma pedra, e bater aquele bico velho várias vezes naquela rocha, naquela pedra, até aquele bico cair. E é um processo doloroso, sangra. Quando aquele bico cai, é igual uma unha, né? Quando cai, aí vai renovando a unha, a estrutura. E aí, quando aquele bico cai, ela pega, o bico renova, né? Ela renova o primeiro bico. Ela pega as unhas atrofiadas velhas e arranca por um. Arranca mesmo, para poder nascer outras. E dói também. O processo de dor continua. E depois, quando ela consegue fazer isso, as penas que estavam caindo, caem todas. E aí é o processo de renovação da águia. Ela se enche de pena novamente, de novas penas, e ela se renova. E a partir dali, ela pode viver mais de 30 anos. De 40 anos, Stephanie, ela passa a viver 70. É a segunda vida da águia. É a renovação da águia. Então, os que confiam no Senhor podem também passar por esse processo. São como as águias. Agora tem um detalhe. Nós, muitas vezes, nos encontramos como esse rapaz que eu dei o exemplo. Muitas vezes nos encontramos com pessoas que perderam a sua vontade de viver, desistiram de viver. Muitas vezes perderam a fé, a esperança das pessoas, a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ir para a igreja. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós podemos fazer como essa águia. Temos a opção que a águia tinha, de nos atrofiar e dizer, não, já dei tudo de mim, já não preciso mais fazer isso, agora vou deixar para as pessoas mais novas. E Deus quer fazer muita coisa. Ele quer dar uma nova vida, a nova vida da águia. Então eu posso planar até a rocha. E qual é a nossa rocha? Jesus. Amém. Jesus, ele diz assim, que ele é a nossa rocha eterna, né? Ele é a nossa rocha. Então nós podemos nos dirigir a Jesus, nos lançar a essa rocha que é Jesus. E Ele vai nos moldar, nos transformar, nos renovar. Ele diz, eu posso fazer como, isso ainda no contexto do Velho Testamento, ó Israel, posso pegar vocês como um goleiro pega um barro, derrubo, né, quebro todinho, refaço novamente. Eu renovo você. Agora a gente tem que se lançar aos pés de Jesus. Dar um voo, planar. E como é que o cristão plana? Agora vamos falar no plano espiritual. Ele plana pelas asas da fé. É por meio de nossa oração. Nunca o homem é tão grande quando se está de joelho. Quando ele está de joelho, ele alcança pela fé, ele alça voo pela fé e se coloca diante da presença do Pai, de Jesus. E ali ele pode receber o perdão, se o nosso problema for perdão, a renovação, o livramento da culpa, se o nosso problema for a culpa, se aquele que nos faz desistir de viver e querer viver, seja a culpa, ele nos renova. E nós precisamos fazer isso. O que nós não podemos fazer é dar o voo da galinha. Nós não podemos ser o cristão galinha, viu? Nós temos que ser o cristão águia. E o que é um cristão galinha? Você já viu a galinha voando? Não? Ela faz assim, a galinha começa a voar. Aí, ela vai conseguir, ela vai planar, aí desce. A águia não, quando ela sobe, ela plana já, de vez. Então Deus nos convida como cristãos a planar e não sermos cristãos galinhas.
O que é um cristão galinha no contexto eclesiástico, no contexto da igreja ou no contexto da vida espiritual? É aquele cristão que vem para a igreja, aí chora, canta, as lágrimas descem, o Espírito Santo está triste, está batido, né? Eu conheci muita gente assim. Chora, aí na semana, não vou vir mais para a igreja, não, estou meio desanimado. Eu penso que não, ele volta de novo. Aí vem, canta na frente, prega, na outra semana, ele vai só dando voo da galinha. Deus nos convida para uma renovação de verdade, de transformação de verdade, para planar. Não é em que a nossa vida espiritual agora seja apenas uma subida, ou então até atingir, né, o ápice de planar e ficar ali estável, mas ele não quer mais essa oscilação. Uma hora eu estou feliz, alegre, na presença de Deus, quero cantar, outra hora, não me bota no louvor não, me quita da escala. Nós temos que planar, nós temos que ser como águias. A nossa renovação tem que ser a renovação das águias. Amém? Amém. A águia é um exemplo de superação. E sua vida nos revela de como o cristão deve agir em períodos de adversidade, de medo, de desilusão. O cristão, assim como a águia, pode vencer o cansaço. Assim como a águia, ele tem que ir mais além de sua vida mesquinha, além de um cristianismo aparente, além de uma aparência de religião, apenas da formalidade do culto. Ele tem que avançar, ele tem que planar. O cristão, assim como a asa, tem que superar os seus próprios limites. Ah, já deu para mim, eu já alcancei tudo que podia, o meu limite é esse, eu não tenho mais limite. A águia não tem limites para planar, nós podemos superar esses limites. Então, para que nós possamos alcançar essa renovação, essa nova vida em Cristo, é preciso lançar aos pés de Cristo, lançar nessa rocha, se quebrantar, pedir que Ele destrua você, quebre, deixe você só os cacos, os pedaços. Assim como o Deus de Israel fazia com o povo no passado, quebrava, deixava os cacos com o oleiro e refazia aquele vaso. Ele quer fazer isso, ele quer nos quebrar. Né? Tem até aquela música, né? Pedaços, eu acho muito bonito. Ele quer nos refazer, nos renovar. Agora, para isso, nós muitas vezes temos que passar pelo processo de dor. Porque lançar-se a Jesus é negar a si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar muitas vezes as nossas próprias crenças, assim, construídas socialmente, que a gente acha, não, eu creio nisso. É muito difícil deixar isso. É negar as próprias tradições. Ah, eu cresci assim, nasci assim, vou morrer assim. Meu pai era assim, me ensinou assim. Para passar por esse processo, eu tenho que o quê? Bater de frente. E aí eu estou falando no sentido metafórico. Confrontar a minha vida com a rocha, com quem é Jesus. Para que Ele destrua, Ele exploda tudo que há em mim. E me renove, que não seja mais eu que viva, mas Ele que venha viver em mim. Então nós podemos fazer isso. Deixar os pés de Jesus, lançar pelas asas da fé. São como águias, né? Voam com asas. E aí, aqui eu deixo tudo, Senhor. Assim como a águia deixou o bico, as unhas ali naquela montanha, e volta renovada, deixe suas penas. Nós temos que deixar tudo. Toda a nossa praia, todas as nossas culpas, todos os nossos traumas, tudo que é de ruim. E Ele vai nos renovar a cada dia. Amém? Eu vou cantar agora, meu avô. Vou tentar conseguir cantar. E peço colaboração de vocês. Se algo é aqui, porque Deus dá a cada um dom no ministério. Quando eu prego, eu fico bem à vontade. Quando eu canto, aí eu já fico nervoso, mesmo com pouca gente. Porque não é muito a minha área, né? Não é meu talento. Eu canto para louvar a Deus. É teimoso, mas porque eu tenho em louvar a Deus, eu insisto, né?
uma folha de papel. Mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo para brincar com meu irmão. Mas Deus dividiu o oceano só com a concha de sua mão. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar, vão mais além. Tentei fazer a minha história mais cansado percebi. E Deus chegar ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Deus assim sabe o que eu preciso também. O que você precisa? Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar, e vão mais além. Será que o mundo ainda sabe? Só a força de Jesus. O que mais será preciso, além do sangue, além da cruz? Vamos cair pela igreja. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca. Estou eu, você, correndo sem nunca se cansar, e vão mais além, meu Senhor. Os que esperam no Senhor vão mais além. Você quer ir além? Quer ir além da galinha, do voo da galinha? Quer manar com o Senhor Jesus? Então, desce a Ele, lance-se aos seus pés e diga: Senhor, estou aqui. Renova-me. Vou pedir até isso para o final aqui, ele já finalizar com essa música, renova-me, que vai fixar a mensagem de hoje. Então, que nós possamos orar nesse momento. Eu quero agradecer aí você que está do lado da tela. A gente estava diante de muitas atividades aqui, né? A gente às vezes aglomera algumas atividades e não teve como verificar as pessoas que estão comentando na página. Mas queremos agradecer a você das igrejas que nos apoiam, tanto do Sul, e você aqui que nos acompanha pela página da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia, que recebe a notificação e que sempre está assistindo a nossas programações. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E a todos vocês que vieram essa noite, espero que esse culto possa ser uma bênção na sua vida, um momento de reflexão, e de transformação, de renovação. Que não seja apenas mais um culto, mais um momento de um lugar para sair, para ouvir uma música, não, mas que seja algo que produz renovação e mudança de vida, que venha realmente produzir em nós
o voo da águia. Amém? Vamos lá. Santo, santo e maravilhoso Deus, grandioso Senhor que se encontra nos mais altos céus. Obrigado, Pai, por essa programação. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez compreender hoje que mesmo estando com a vida destruída, mesmo estando acabado, Senhor Deus, mesmo já tendo desistido, às vezes até de viver, desistido da fé, o Senhor pode nos renovar cada dia. Que nós, cada dia, possamos dar o voo da águia, possamos ser renovados em Tua presença, que possamos ser renovados diante de Ti, a nossa rocha eterna, que nossas tralhas de pecado, de preconceito, de indiferença, de tristeza, de dor, de culpa, seja deixado diante de Ti, Senhor Deus. Lança-os todos nas profundezas do mar. É isso que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Leva todos em paz na Tua presença, ó Pai, e que todos sejam abençoados por essa programação, por esses louvores e por essa mensagem que hoje aqui foi ministrada. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Receba do Senhor a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus estejam sobre sua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Podem sentar, faça sua oração, agradecendo a Deus. Faça sua oração de renovação agora, não é? Não chamei você à frente para dar testemunho, para dizer eu sou crente, não. Mas aonde você estiver, você pode dizer: eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma nova criatura, eu quero dar contigo novidade de vida, Senhor. Isso é sua decisão. Olha aí onde você estiver, e daqui a pouco estarei recebendo vocês a porta. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em meu coração o dedo guiar dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tu guiar pelo meu coração. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.